Olá, sejam bem-vindos. Hoje falaremos um pouco sobre os algarismos romanos. Os romanos, em poucos séculos, atingiram um nível técnico muito alto. Porém, durante toda a sua existência, mantiveram um sistema de numeração pouco adequado para cálculos aritméticos. Na prática, as técnicas romanas de numeração, os algarismos romanos, e computação, o ábaco, se complementam. Há evidências históricas de que as pessoas, para operar com os números, usavam ábacos ou faziam cálculos com os dedos. Os algarismos romanos eram usados somente para expressar os resultados. Da mesma forma que a maioria dos sistemas da antiguidade, a numeração romana foi regida pelo princípio da adição. Seus algarismos eram independentes e sua justaposição implicava na soma dos valores correspondentes. O C corresponde ao 100, o L corresponde a 50, o X corresponde a 10, o V corresponde a 5 e o I corresponde a 1. Então, nós temos nessa expressão a soma 100 mais 50 mais 10 mais 10 mais 10 mais 5 mais 1 mais 1. Na segunda expressão, nós temos o M corresponde a 1000, o D corresponde a 500, o C corresponde a 100, o X corresponde a 10, o V corresponde a 5, o I corresponde a 1. Os romanos também introduziram em seu sistema de numeração a seguinte regra: quando um algarismo de menor valor é colocado à esquerda de um algarismo de valor superior, o valor menor deve ser subtraído do valor maior. Entretanto, adotavam a seguinte regra: o I só pode ser usado antes do V e do X, mas não antes do L, do C, do D ou do M. Uma segunda regra: o X só pode ser usado antes do L e C, mas não antes de D ou M. O C só pode ser usado antes de D e M. Assim, os números 4, 9, 19, 40, 400 e 900 foram escritos da seguinte forma: para escrever números maiores, colocava-se uma barra sobre um conjunto de símbolos para indicar multiplicação por 1000. Assim, o V, que corresponde a 5, com a barra sobre ele, é igual a 5.000. O L, que corresponde a 50, com a barra sobre ele, corresponde a 50.000. E o V mais o I, que corresponde ao 7, com a barra sobre ele, 7.000, mais o C corresponde a 100, o L que corresponde a 50, o X que corresponde a 10 e o 5 que corresponde a V. Então nós temos 7.165. Agora falaremos um pouco sobre os algarismos maias. De todas as culturas pré-colombianas da América Central, a civilização maia é a mais conhecida. A civilização maia desenvolveu-se em uma área que abrange o sudeste do México, a Guatemala, Belize, parte de Honduras e El Salvador. Ao longo do primeiro milênio da Era Comum, os maias desenvolveram seus domínios em diversas áreas, como na arte, escultura, arquitetura, educação, comércio, matemática e astronomia. O sistema de numeração maia era usado pelos sacerdotes para o cálculo do calendário. O sistema utilizava apenas 3 símbolos: um ponto para representar o 1, uma barra para representar o 5 e uma concha de caracol para representar o 0. Os raros manuscritos maias revelam a existência de um sistema de numeração munido de um verdadeiro zero e posicional. Agora vamos falar um pouco sobre os algarismos na civilização indiana. Do século III antes da Era Comum até o século VII da nossa era, ocorreu uma propagação dos sistemas numéricos aditivos, mais antigos em todo o sul e sudeste asiático. Com a difusão do princípio posicional e do zero, os sistemas numéricos aditivos se tornaram posicionais. Assim, na Índia, por volta do século V da Era Comum, nasceu o ancestral de nosso sistema de numeração atual, e foram estabelecidas as bases do cálculo escrito, da forma como é praticado hoje em dia. Essa numeração comportava uma das características do nosso sistema moderno.
Os 9 primeiros algarismos eram signos independentes de qualquer intuição sensível, eram distintos e não buscavam evocar visualmente os números correspondentes. O algarismo 9, por exemplo, não era mais composto de 9 barras ou 9 pontos, correspondendo mais a um grafismo convencional. Para marcar a ausência das unidades de uma determinada casa, os indianos recorreram ao uso de uma palavra que significa ponto vazio. Ao mesmo tempo que os maias, os indianos inventaram o zero. Agora vamos falar um pouco sobre os algarismos indianos na civilização islâmica. Numa época em que a civilização ocidental ainda não era capaz de assimilar a herança cultural da antiguidade, os povos islâmicos foram capazes de preservar do esquecimento todo o conhecimento que era essencial. Mantendo intensas relações comerciais com a Índia pelo Golfo Pérsico, o povo islâmico se iniciou na astronomia, na aritmética e na álgebra dos indianos. A partir do final do século VIII, adotaram o conjunto do sistema numérico indiano, algarismos, base decimal, sistema posicional, zero e métodos de cálculo. Os povos islâmicos conservaram as bases das culturas gregas, babilônica e indiana, mas também deram sua contribuição para o desenvolvimento da cultura e da ciência. Eles conseguiram unir a sistematização da matemática grega ao aspecto inovador da matemática indiana. Os matemáticos islâmicos produziram um progresso admirável na aritmética, álgebra, geometria, trigonometria e astronomia. Os matemáticos islâmicos trouxeram para a ciência um caráter original. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos falar sobre as origens da geometria. Um abraço e até lá!